Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Glória a Deus, a paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Estamos felizes com mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui conversando sobre os mais diversos temas, sempre com base bíblica para o nosso crescimento espiritual. O tema de hoje é desigrejados. O que a Bíblia diz sobre congregar com os irmãos? Por que é necessário que haja essa comunhão? É o que nós vamos aprender hoje aqui no nosso programa. E o nosso convidado é para lá de especial. Para esta conversa nós temos hoje aqui o privilégio de ter o pastor Nadi Jackson Saraiva, que também é superintendente das escolas dominicais em Pernambuco. A paz do Senhor, pastor. Pai de sua irmã Samek, pai de sua irmã Azenate e a todos os jovens aqui. E gostei do pra lá de especial. Muito bem, glória a Deus. E temos aqui também, pastor, a presença dos jovens, né? Que sempre estão aqui nos ajudando. Pedrinho, irmã Rebeca Máximo, Priscila Peixoto, nosso irmão Israel, que está aqui participando conosco também, Pedro Walter e a nossa irmã Giovana também. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Amém! E você que está aí em casa, né? Aproveita que o programa está só começando e compartilha com seus amigos e seus familiares o link da transmissão do Espaço Jovem. Acesse nossos canais do YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Se inscreva e envie aí o link para todo mundo. Isso aí, não esqueça de enviar. Mas, como já foi dito, o tema de hoje é desigrejados. Pastor Nadi Jackson, esse é um tema que vem aí sendo bem conversado entre a juventude, não só da igreja, mas falar de desigrejados, a gente precisa também falar um pouquinho do que é a igreja, né? E vem aquela pergunta, como surgiu a igreja? Quem fundou a igreja? Irmão Samek, é bem interessante porque, embora que o tema seja desigrejado, é um conceito negativo, né? Desigrejado, não igrejado, mas é importante que, já que vamos fazer uma exposição bíblica, trabalhar a doutrina a partir do positivo, da doutrina positiva. Isso. E nada melhor do que fazer, como o senhor bem colocou, fazer uma exposição sobre a doutrina da igreja, que nós chamamos de eclesiologia ou doutrina da igreja. E essa doutrina é uma doutrina que muitas vezes tem sido escanteada, né, por algumas pessoas, e por não compreenderem isso é que nós temos esse tipo de problema desigrejado, porque às vezes as pessoas se familiarizam tanto com cristologia, com teontologia, a doutrina de Deus, com pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e escatologia, doutrina das últimas coisas, e acabam não se familiarizando com a doutrina eclesiologia e por conta disso surgem esses problemas. Quando nós falamos de igreja, né, é preciso que nós entendamos primeiro o conceito de igreja, né? O nosso dicionário Ruais, ele traz uma definição de que igreja é o templo onde os religiosos se reúnem. Isso. Também mostra que é uma comunidade de fé que está assentada em torno de uma determinada doutrina. Quando nós vamos para a Bíblia, a palavra igreja, no Novo Testamento, existem duas palavras que são utilizadas no Novo Testamento para definir isso que o Ruais define, que é a ideia de assembleia. Porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as palavras que são utilizadas, ou que são utilizadas tanto no Antigo quanto no Novo, elas designam essa ideia de assembleia, de convocação, de as pessoas estarem reunidas. No Antigo Testamento, antes mesmo de falar do Novo, no Antigo Testamento nós temos duas palavras. Nós temos as palavras kahal, que vai falar de convocação, e esta palavra é muito comum no Antigo Testamento, e temos a palavra edar, que também significa a congregação. A diferença de kahal e de edar é que kahal está falando da congregação reunida.
E Edar não fala só da congregação, fala também dos oficiais de Israel também reunidos junto com a congregação. Quando a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego ela foi realizada, então apareceu duas palavras que são comuns no Novo Testamento, que é a palavra eclesia e a palavra sinagogue. A palavra eclesia, ela é usada pela primeira vez por Jesus em Mateus no capítulo 16, versículo 18, quando ele diz, a partir da declaração de Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a primeira vez que a palavra eclesia ela é utilizada no Novo Testamento. Aliás, o próprio Mateus, dos 4 evangelistas, é o único evangelista que fala sobre a igreja. Ele fala tanto nesse momento, nessa palavra eclesia, quando mais à frente ele vai falar sobre a questão da disciplina. Se o irmão pecar contra você, chama ele uma vez, depois chama mais 2, se não, leva-o à igreja, se não, considera ele como gentio. Então, Mateus é o único que trabalha esse conceito 2 vezes, em 2 textos. Agora, não quer dizer, claro, que esta palavra em todo o Novo Testamento, onde ela vai aparecer, ela signifique necessariamente igreja. Porque, por exemplo, nós temos uma turba lá em Atos capítulo 19, onde as pessoas se reúnem contra Paulo, que Paulo vai pregar ali em Éfeso, e aquele povo se alvoroça e vai contra Paulo. E o termo utilizado ali, ajuntamento, é eclesia. Então, a eclesia pode ser utilizado tanto no sentido de igreja, quanto pode ser utilizado também no sentido de reunião. É como a palavra sinagogue. A palavra sinagogue, que vem de sinagoga, também é utilizada no Novo Testamento, que vai dar a mesma ideia de reunião, de ajuntamento, que pode ser tanto ajuntamento secular, quanto ajuntamento religioso. Então, a palavra eclesia, que é utilizada comumente para definir igreja no Novo Testamento, ela vem de é formada por 2 palavras, ek e kaleo. Significa ek, para fora, kaleo, chamado. A ideia é chamado para fora. Eclesia se refere justamente a uma convocação que era feita pelos, como a gente estuda, os jovens estudam aí as civilizações antigas, a antiga Grécia, mostra que a Grécia ela gozava da questão da democracia. Então, na Grécia, só os homens acima de 20 anos poderiam ter o direito de serem cidadãos. Então, eles eram convocados, a eclesia, eles eram chamados para fora das suas casas para irem para a ágora, que era o local onde eles discutiam diversos assuntos de interesse da comunidade. E Jesus utiliza esse termo de maneira brilhante, porque o sinagogue não vai dar essa ideia de sair para fora para se juntar com um propósito. Então, a ideia, a partir do original e a ideia teológica que se dá de igreja é aqueles que são chamados para fora do mundo, para fora do pecado, para fora de uma vida alienada por Deus, alienada de Deus, para agora, a partir da obra de Cristo, ser introduzida em uma comunidade que vai agora servir de propagação, glorificação e divulgação do nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, a gente já viu que a igreja foi fundada, agora com um propósito específico. A igreja foi fundada com missões. O senhor podia falar para a gente algumas missões, algum propósito específico para a fundação da igreja? Olha, a igreja, esse assunto é fascinante, é muito gostoso de falar, porque a gente não tem como falar de igreja sem lembrar da obra vicária de Cristo. Que a igreja ela só existe por conta da obra e essa obra que foi consumada. Então, quando falamos de igreja, falamos em 2 sentidos. Por exemplo, a igreja com relação ao seu caráter e a igreja com relação à sua natureza. Com relação à sua natureza, ela em toda a Escritura ela é chamada de povo de Deus, ela é chamada de corpo de Cristo, ela é chamada de lavoura de Deus, de templo de Deus, de morada de Deus. Há diversos nomes que vão caracterizar a natureza da igreja no Novo Testamento. Com relação ao seu caráter, ela vai ser universal ou local e local. Universal é o conjunto de todos os crentes de todas as épocas, em todas as eras, tanto no céu como na terra. É formado por todos os crentes. E a local é a representação física, temporal, a representação física e temporal da igreja universal. Então, essa igreja que é universal, que tem sua representação física e temporal na igreja local, que se faz conhecer na igreja local,
ela foi constituída com uma missão. O próprio nome já diz, né? Foi chamado para fora. Diferentemente do Antigo Testamento, onde os judeus tinham a missão de proclamar o reino de Deus, mas todos que quisessem conhecer o Senhor tinham que ir ao templo de Jerusalém. Até Salomão, quando foi orar ao Senhor, a dedicar o templo, em 2º livro das Crônicas 6, 31 ao 33, ele vai dizer: Senhor, até o estrangeiro que vier a este lugar, escuta a sua oração, para que ele possa fazer o teu nome conhecido em toda a terra. Ou seja, para conhecer a Deus no Antigo Testamento, precisava ir em Jerusalém. Só que a metodologia de Deus para o Novo Testamento é diferente. A metodologia de Deus é que a igreja não esperaria os povos irem a ela. Os povos, a igreja iria aos povos. Né? Nós temos Atos 1 e 8, né? Jesus vai dizer que vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos a maior prova de que a igreja cumpriu essa missão. A igreja de Jerusalém cumpriu essa missão. Porque na profecia, a profecia foi dada a partir de Jerusalém. E onde estamos encaixados dentro da profecia? Confins da terra. Então, confins da terra mostra que a igreja de Jerusalém cumpriu seu papel, chegou até entre nós. Amém. E hoje estamos aqui porque a igreja de Jerusalém fez o seu trabalho bem feito. Amém. Então, a missão da igreja, ela tem uma tríplice. Né? Embora que a maior a gente vislumbre que é a evangelização, é a vocação natural da igreja, a evangelização, ela tem como objetivo evangelizar, levar Jesus ao mundo, né? Mateus 28, né? 19 e 20, vai mostrar a grande comissão. Jesus disse: olhe por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, vocês podem ir fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas existe uma segunda missão da igreja, que é a missão da koinonia, que nós chamamos de koinonia ou comunhão. E é nessa missão que ela é essencial para a igreja, porque dessa tríplice missão, que é evangelização, comunhão e serviço, a igreja, para executar o seu papel, tem que realizar essa tríplice função. Ela não pode só evangelizar e ter comunhão e não ter serviço. Ela não pode ter serviço e comunhão se não evangelizar. Ela não pode só evangelizar e nem ter comunhão nem ter serviço. Ela tem que cumprir essa tríplice missão. Porque enquanto ela evangeliza, ela edifica, traz a comunhão, e ao entrar em comunhão, prepara e o indivíduo sai para o serviço. Então, é um ciclo que vai seguindo. Evangeliza, ganha, edifica, prepara o serviço, evangeliza, ganha. Então, é um ciclo que a igreja, por isso que é chamado tríplice missão, que está ligado diretamente à grande comissão. Então, a igreja, enquanto missão, a koinonia, que aí é o tema, eu acho que está bem ligado diretamente ao tema de hoje, porque o desigrejado nada mais é do que aquele que não goza da comunhão com a igreja local, né? Ele, por um motivo ou por outro, ele se desvencilha da igreja local, né, para viver na mente dele um cristianismo que possa ser vivenciado sem a comunhão da igreja. E quando a gente olha para a tríplice missão da igreja, você não pode ter comunhão, você não pode gozar dessa comunhão enquanto igreja, ideia de reunião, ideia de comunhão, ideia de koinonia, ideia de um corpo. E aí a igreja, enquanto corpo de Cristo, você não pode ter uma comunhão apenas consigo. A comunhão tem que ser coletiva. Glória a Deus. Amém. E olha, você que está participando aí ou chegou agora, estamos, né, tendo uma verdadeira aula aqui. Então aproveita, compartilha o link aí para quem está interessado em aprender da palavra de Deus. Estamos falando sobre a igreja, mais na frente estaremos falando aqui sobre o que é ser desigrejado, quais são os malefícios que isso tem, certo? Então compartilhe o link para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. E nesse momento, pastor, nós vamos ouvir os jovens que estarão aqui participando com louvor. E você que está em casa, não fique apenas assistindo, né? Convide a sua alma para também estar louvando ao Senhor. Faça desse momento aí um culto de adoração a Deus. Vamos louvar? Que você possa neste dia entrar na casa do Pai, abrir o seu coração para o Senhor, porque nós somos a casa dele e onde ele habita a fartura de alegria, não é? Então que você neste dia medite na letra deste hino, amém? Me conhece,
sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair o teu olhar de amor, Senhor. Clame! Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Todos juntos. Me conhece, sabes tudo que eu preciso. Sabes tudo que eu preciso. Oh, Antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Que nós podemos viver para o Senhor, que nós podemos neste dia nos derramar em tua presença e se entregar a ti, Senhor. Nós queremos ser de ti, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Aleluia! E olha, eu queria aproveitar esse momento, né, musical que a gente teve aqui para dizer que você também pode participar do nosso programa com o louvor. Você sabe como? É só enviar, né, para o nosso WhatsApp um vídeo de 30 segundos cantando aquele louvor que você gosta muito e enviar para cá e você assiste aqui no Espaço Jovem. Então anota aí o número, é o 819-9209-4819. A gente está esperando a sua participação. É isso aí, nós sabemos, né, que os jovens temos os jovens talentosos, Sim, que cantam, que tocam. Você pode mandar o vídeo
cantando sozinho, mas também com um amigo, né? Ou até em um pequeno grupo. E se for tocando também um instrumento, deixe Deus lhe usar, né? E participe também do Espaço Jovem. Muito bem, já começamos falando sobre como surgiu a igreja, né? E as missões que a igreja tem. E já para entrar aí no assunto de hoje, que é sobre desigrejados. Pastor, como surgiu o termo desigrejados? Olha, a origem do termo ela é incerta, né? O que se sabe é que o desigregismo, né, é uma tendência em que alguns crentes acham que podem viver a sua fé sem precisar estar dentro de uma instituição. E, por incrível que pareça, a maioria dessas pessoas que têm essa tendência, ou que estão aderindo a essa tendência, são pessoas que nasceram no lar evangélico e que de algum momento, às vezes, se decepcionaram com alguma coisa dentro da igreja, se decepcionaram com alguma coisa na vida e que, por sua vez, a partir dessa abertura, eles têm dois comportamentos. Há uns que acabam achando que não precisa viver a fé dentro de uma instituição e preferem viver a fé sozinho, se é que é possível isso. E outros, e ainda vivem defendendo o credo, mesmo credo, mas não igreja. É o credo menos igreja. E há outros que renunciam até o credo, renunciam até a igreja e se tornam verdadeiros inimigos da igreja ou da institucionalização. Né? E é interessante que esse pensamento é um pensamento que sutilmente vem adentrando o nosso Brasil, né? Pelo menos no ano de 2017, houve um livro aqui no Brasil, que foi traduzido aqui, que teve uma circulação muito boa, uma vendagem muito boa, é o livro chamado A Cabana, né, de Paul Young. E aquele livro, embora seja um livro de ficção e romance, mas o autor, na ficção e no romance, ele tinha um objetivo de propor conceitos teológicos. E ali naquele livro ele traz essa ideia. Por exemplo, a cabana é o momento onde ele diz que ele se encontrou com Deus. É o momento onde ele encontra o Pai, Filho e Espírito Santo. Os conceitos de Pai, Filho e Espírito Santo, conceito que foge à compreensão da Escritura. E ele chega até a dizer no livro que ele não encontrou Deus na escola dominical, mas encontrou na cabana. Ou seja, você pode, na mentalidade dele, você pode encontrar Deus fora da instituição, fora da igreja. Então, se você segue um caminho como esse, é muito perigoso, você abre margem para todo tipo de experiência. Inclusive, experiências que você não sabe nem onde vai dar. Porque a partir do momento em que se pensa que eu posso encontrar a Deus fora da igreja, fora do parâmetro que Deus estabeleceu na sua palavra. Nós vimos aqui que igreja é a comunidade de regenerados pela obra do sangue de Cristo Jesus e que é chamado agora para viver a comunidade dos santos. É a comunidade dos santos, que isso é resultante da obra vicária de Cristo. Então esse livro trouxe muito muitos prejuízos, e por conta disso alguns abraçaram essa ideia e hoje até defendem de maneira enfática de que você pode ter uma experiência com Deus, pode vivenciar a Deus, pode abraçar a Deus sem precisar passar por uma instituição. Pastor, nós temos alguma estatística, algum número aproximado com relação ao crescimento deste grupo, né, de desigrejados? Por incrível que pareça, irmão Samek, isso tem sido objeto de estudo. O IBGE, por exemplo, encontrou uma terminologia que ele chama de evangélicos não identificados, né? Não identificados. Então, essa terminologia é para aqueles que se dizem evangélicos, mas não têm nenhuma, que eles chamam de relação de pertença. Ou seja, ele não se sente membro de igreja nenhuma. Ele é evangélico, professa a fé. O IBGE, dados do ano 2000, apontaram de que esse grupo de desigrejados, né, esse grupo de evangélicos não identificados, né, somava em torno de 1,7 milhões, 7 milhões de pessoas no Brasil. No censo de 2010, isso foi para 9,2 milhões.
Ou seja, houve um crescimento exorbitado. E alguns estudiosos, né, estudiosos da religião, acreditam que esse número tende a crescer ainda mais. Acreditam, aqui, por exemplo, em 2020 era para ter sido feito o censo, mas por conta da pandemia não houve. Acredito que deve ser realizado agora em 2001, para ser publicado em 2022. E com toda certeza esse número, se não chegar a 20 milhões, deve se aproximar muito. E aí é um crescimento não só, porque quando nós falamos de desigrejados, estamos falando de evangélicos que não têm relação de pertença, ou seja, não frequenta a igreja, não quer frequentar a igreja, quer viver a sua fé no âmbito privado. Isso. Né? Mas o censo também tem aquele chamado de os sem religião, que não tem nada a ver com o evangélico, é aqueles que se declaram mesmo que não tem religião nenhuma, e esse número também está crescendo no Brasil. Interessante que eu lembro que quando pequeno, né, vim de um lar católico, então era muito comum quando alguém dizia assim que era católico, qual a sua religião? Católica. Aí você perguntava, praticante ou não praticante? Né? Porque todo mundo dizia que era católico. Né? Mas com relação ao evangélico, quando dizia assim, é evangélico, não, aquele ele realmente vive a fé, ele é evangélico, ele se dedica, ele lê. A gente está caminhando para uma pergunta assim também? Evangélico, praticante ou não praticante? Isso, perfeito, perfeito. Então, hoje, parece até que houve uma inversão, né? Hoje, você fala, é evangélico, porque está na moda ser evangélico, está na moda ser gospel. Status, né? É status, está dando status, você tem uma população brasileira em crescente, né? Ascendência aí. O número de evangélicos no Brasil acreditam que daqui para 2050, metade da população brasileira se professa, pelo menos professar, né? Que é protestante. Então, eu não sei se a gente ri ou se chora com um dado desse, né? Porque o que a gente percebe é que, enquanto está crescendo o número desordenado, né, de evangélicos, todo lugar você chega é evangélico, sou evangélico, mas, por outro lado, você tem a renúncia à fé legítima, você tem esses desigrejados que estão crescendo aceleradamente. Né? Para os irmãos terem uma ideia, o censo apontou que os desigrejados cresceram em 10 anos mais do que todas as igrejas históricas juntas. Se você somar o crescimento da Igreja Batista, Presbiteriana, Congregacional juntas em todo o país, eles cresceram 4 pontos. Os desigrejados cresceram 4,8. Então, há uma tendência de, ao mesmo tempo em que o conceito de protestante e de evangélico cresce no país, também, por outro lado, cresce essa fileira aí de pessoas que não querem compromisso com a igreja, não querem se submeter à autoridade, não querem nada, querem viver a sua fé num ambiente privado, confeccionar a sua fé, criar o seu perfil de fé e aí, a partir disso aí, viver um cristianismo completamente espúrio das Escrituras. Muito bem. Pastor, nós vamos a um rápido intervalo. Você que está participando, não saia daí. Compartilhe com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais EADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Amém? Daqui a pouco a gente volta. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Glória a Deus. Aleluia!
E nós estamos de volta com o Espaço Jovem. Obrigada a você que permaneceu aí, né, ligadinho com a gente e não mudou de canal ou de página se você estiver nos assistindo pelo YouTube. E você já compartilhou o link da transmissão? Acesse agora os nossos canais de YouTube e EADP Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Copie aí o link e envie aí no WhatsApp para o máximo de pessoas. Vamos convidar todo mundo para assistir essa aula, né? Hoje a gente está aqui numa aula toda especial. É verdade. E nós vamos aproveitar também essa oportunidade, continuando o assunto. Pastor, o que vem a ser um desigrejado num sentido teológico? No sentido teológico, nós poderíamos defini-lo da seguinte forma: ele é teologicamente imaturo e que, por conta disso, ele é um desigrejado. Porque, como nós falamos no início do programa, se ele tivesse a maturidade para entender, e aí nós evocamos agora uma das maiores e melhores metáforas que a Bíblia utiliza para falar sobre a koinonia, a comunhão, que é do corpo de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 12, ele vai dizer assim, versículo 18, porque Deus dispõe cada um no corpo como lhe apraz. Ou seja, ele tem uma atitude de desigrejado aí na contramão do propósito que Deus estabeleceu para a igreja e para ele, que agora, em Cristo, nascido de novo, em Cristo ele nasce em Cristo e ele é colocado por Cristo no seu corpo para funcionar em comunidade e não isoladamente. Glória a Deus. Muito bem. Nós temos também, pastor, a participação de alguns jovens, né, das áreas, dos setores, e nós vamos agora com a participação de vocês, com mais pergunta hoje para o nosso pastor Nadjackson Saraiva. A primeira pergunta é do jovem diácono lá de Escada, setor 5, o jovem Magdiel Ramos. Vamos conferir? Pai do Senhor, pastor Nadjackson, Pai do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e todos os convidados do Espaço Jovem. Me chamo Magdiel, sou da filial em Escada do Templo Matriz. E a pergunta que eu tenho sobre o assunto de hoje é: de onde vem tanta independência, esse sentimento de independência? Será que está sendo influenciado pelos filósofos da nossa época, os pensamentos filosóficos do nosso tempo? Bem, com toda certeza, né? Primeiro, eu acho que é um conjunto de influências que nós podemos elencar. Primeiro, a secularização. Eu acho que jovens que estudam sabem que no período da Idade Média, né, a igreja e o Estado estavam juntas. Então, havia um Estado teocrático, né? As verdades, entre aspas, da igreja, elas prevaleciam. Até que veio o renascentismo, o iluminismo, houve o rompimento, né? O divórcio entre o Estado e a igreja, não só entre o Estado e a igreja, mas também o divórcio entre religião e ética. Então, toda essa desconstrução, ela foi atingindo até as esferas da sociedade, as estruturas sociais que estavam ligadas, que eram definidas pela religião, passaram a ser colocadas de lado. Então, o secularismo, até o próprio Max Weber, ele vai trabalhar isso com muita propriedade, vai falar sobre a questão da secularização, mas a secularização é apenas um vetor que tem influenciado essa sociedade. Nós podemos elencar também aqui a visão pós-moderna. A visão pós-moderna, como segundo Bauman, da verdade líquida, né? A verdade líquida que pode ser diluída, e o próprio Bauman vai dizer que nós vivemos uma sociedade onde há autossuficiência humana, né? E essa autossuficiência e essa independência, e se a gente fazer uma analogia teológica a partir de fatos históricos, a gente vai ver que essa foi, na verdade, a proposta de Satanás para o próprio Adão. Quando Satanás diz a ele, olha, ele sabe que no dia que dela comerdes, referindo-se ao fruto, dele comerdes, sereis como ele, conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, ele estava propondo a Adão uma independência. Você vai ser como ele, ou seja, você não vai precisar receber a ordem dele. Você não vai precisar estar debaixo do governo dele. Você não vai precisar debaixo das orientações dele. Você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Então, nós temos o secularismo, nós temos a visão pós-moderna, nós temos também hoje, que não havia antes, né, na minha época de criança, e que hoje tem as redes sociais. As redes sociais também têm sido utilizadas como um instrumento de propagação desta visão.
Claro que aqui ninguém está demonizando rede social, não. Rede social é uma bênção, porque a rede social em si, ela não é nem benéfica nem maléfica, ela é apenas um instrumento. Isso. Alguém pode utilizá-la para o bem ou pode utilizá-la para o mal. Só que os desigrejados, na esteira dessa rede de comunicação, eles procuram criar um chamado menu espiritual, onde eles podem acessar qualquer mensagem de qualquer pregador, a hora que eles quiserem. Eles escolhem a mensagem, eles escolhem a igreja, eles escolhem a liturgia. E para eles, a rede social, na verdade, é um grande menu, como se fosse um grande menu de um restaurante, onde ele vai ali se alimentar. Vai se alimentar. Então, a rede social, ela deu um bug, sem sombra de dúvida, né? As duas primeiras influências tiveram sempre no campo teórico, mas no campo prático, acredito que as redes sociais, elas deram uma grande contribuição e, sobretudo, uma coisa que é importante pontuar, é que a maioria, se não dizer quase que absoluta, das pessoas que aderem a esse tipo de tendência, esse tipo de movimento, são pessoas que saíram feridas de dentro da igreja. E aí isso nos chama a atenção para um ponto, que essas pessoas começam a vivenciar uma fé do ponto de vista romântico, porque não tem nenhum lugar no mundo onde você não possa sofrer decepção. Jesus sofreu decepção com os 12. Jesus investiu no ministério dos 12, 3 anos e meio de um intenso seminário teológico com o mestre dos mestres, mas na hora da morte só tinha um lá que estava junto com a mãe de Jesus, que era João. O resto tudo foi embora. Então, se Jesus fosse olhar para a decepção, a primeira decepção seria os discípulos, ele não teria investido. Entendeu? Então, ao invés de liberarem perdão, de perdoarem, liberarem perdão e voltarem a gozar da paz, porque quem não perdoa, né, quem não perdoa fica doente. Aquela pessoa que provocou a situação, às vezes não tem nem noção do que provocou. E a pessoa que não perdoou, que sofreu o agravo, fica ali se alimentando daquele agravo o tempo todo, adoece espiritualmente e depois coloca a desculpa da sua saída da igreja, aquela pessoa que falou dele mal, aquela pessoa que aconteceu assim, aconteceu outro, quando a gente sabe que a essência do cristianismo é a liberação do perdão. Jesus disse, olha, vocês devem perdoar uns aos outros na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como, condicional, nós perdoamos os nossos devedores, ou seja, aquele que é incapaz de liberar um perdão, ele não pode também receber o perdão de Deus. E, pastor, o senhor falando acerca dos discípulos, né? Que nenhum dos discípulos eram perfeitos. E eu acho muito bonito porque após ressuscitar, Jesus tinha o direito de continuar sem os discípulos. Mas ele vai atrás dos discípulos, inclusive Pedro, né? Que negou perfeito. Jesus. E uma outra coisa é que isso mostra de que na dimensão horizontal de relacionamento, sempre estaremos sujeitos a decepções. Se alguém não quer se decepcionar, peça para Jesus levar, para Jesus guardar, vai para o céu e ninguém vai decepcionar mais ninguém no céu. Mas enquanto estiver aqui na terra, você vai estar sujeito a isso. Isso não é só âmbito de igreja, não. Isso é na escola, é no trabalho, é na rua, é no condomínio onde você mora, porque estaremos tratando com pessoas. E como as pessoas são imperfeitas, estaremos sujeitos às imperfeições. Como nós também somos o principal dos pecadores, né? Como diz o apóstolo Paulo. Muito bem. É verdade. E a gente tem mais uma pergunta, pastor, da jovem Micaela Paulo, lá do Templo Central. Vamos conferir? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate, e a todos os participantes do programa Espaço Jovem, todos que estão assistindo. Eu sou a jovem Micaela, faço parte do Coral Jovem do Templo Central e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quais os grandes argumentos usados por quem se intitula um desigrejado para defender a sua prática? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe Micaela e todos os jovens lá do Templo Central. Em primeiro lugar, já adiantando de que nenhum argumento que eles utilizam são bíblicos. O primeiro argumento é que Jesus não tinha igreja. Jesus não estabeleceu uma igreja para ninguém frequentar. Segundo, é dizer de que o modelo de igreja que temos foi resultante e foi herança de Constantino no século IV. Lembrando que no século IV
Constantino, o imperador Constantino, ele, no Edito de Milão, ele cristianiza o mundo inteiro. Então, todas as pessoas passaram a ser cristãs a partir de um edito de Constantino que cristianizou, entre aspas, cristianizou o mundo, ou seja, todo mundo agora era cristão. A igreja saiu até antes do quarto século de perseguida. Agora, a partir desse momento, a igreja juntou com o Estado para ser perseguidora. Então, ele diz, olha, esse modelo... E a partir daí, claro, que a igreja, antes ela se reunia em catacumbas, antes se reunia em vales e montes, porque a igreja, ela era uma chamada de religio ilícita, ou seja, era uma religião que não era permitida pelo Império Romano de ser praticada. Então, não tinha templo. Onde é que a igreja se reunia? A igreja se reunia no Templo de Jerusalém, a igreja se reunia nas sinagogas, a igreja se reunia nas casas. E por que não tinha templo? Porque era uma religião ilícita. Porque só poderia ter a complacência do Império Romano para poder praticar a sua religião aqueles que pudessem reconhecer César como imperador ou como senhor. Então a igreja não se submetia a isso porque ela dizia, não, o Senhor é Jesus, Jesus está acima de César. E que por conta disso sofria retaliação. Então, a igreja, aí eles argumentam de que o modelo que temos de igreja hoje é o modelo de herança lá de Constantino. E que Deus, a verdadeira igreja, ela não se reúne em templos. A igreja, como alguém já disse, né? Uma vez alguém me disse assim, disse, não, qual é a tua igreja? Ele disse, eu sou da igreja do ID, sou da igreja de Jesus. Eu sou a igreja. E aí isso já mostra uma fragilidade doutrinária muito grande, porque um membro não pode dizer que é o corpo. E Paulo deixa isso claro. Eu não sou igreja, né? Nós somos igreja, mas eu não sou igreja. Eu sou um corpo, eu sou um membro do corpo de Cristo. E eu digo fragilidade doutrinária porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós verificaremos de que Jesus... Lucas capítulo 2 vai mostrar que a família de Jesus, crente, piedosa, Maria foi louvada, os anjos cantaram, bendita és entre as mulheres. Foi cantado, e a mãe de Jesus levou Jesus para o templo para ser circuncidado. No capítulo 2 de Lucas mostra Jesus entre os doutores aonde? No templo. E nós teremos diversas passagens de todos os evangelistas falando que Jesus não só frequentava a sinagoga, mas frequentava também o templo. E eu quero trazer apenas um texto da infinidade de referências que nós temos, porque ele sintetiza esses 12 momentos da vida de Jesus, que está aqui em João, no capítulo 18, versículo 20, que diz assim, Jesus lhes respondeu, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam e nada disse em oculto. Então, isso mostra cabalmente que Jesus se legitimou. O fato de no templo Jesus ter virado lá a mesa porque estavam fazendo câmbio lá ilícito, isso não tirou em nenhum momento o estímulo de Jesus a estar no templo. Mesmo sabendo que o templo estava cheio de coisas que estavam a revelia daquilo que era o original, o próprio Jesus disse, vocês têm feito da casa do meu pai covis de ladrões, porque até uma moeda haviam criado para o templo. Uma pessoa que ia sacrificar, alguns historiadores dizem, que ia sacrificar, eles chegavam lá quando não tinha um animal e ia comprar, então o vendedor lá vendia, porque era um vendedor do templo, tinha que comprar com ele, e às vezes quando o animal chegava lá dentro, o sacerdote dizia, não, ele está com defeito. Não, mas eu comprei, não, mas está com defeito. Então ele perdia o dinheiro, ele ia ter que devolver para comprar outro. E além disso ainda tem um templo, e o câmbio lá dentro era muito alto, não era a moeda romana que valia lá dentro do templo, era uma moeda criada pelo próprio templo, ou seja, foi um verdadeiro cassino que foi constituído o templo, mas nem por isso desestimulou Jesus, mesmo com essa prática, com essa revelia ao original, mas Jesus continuou indo ao templo, ensinando no templo, aprendendo no templo e fazia do templo, como ele disse, que o princípio da profecia é a casa do meu pai será chamada casa de oração. Glória a Deus. Amém. Então, pastor, vamos aproveitar esses jovens aqui que estão tudo com vontade de adorar, de louvar a Deus, vamos? Eu queria fazer um comentário, Sim. pastor, porque é muito importante frisar que quando você falou sobre Jesus, muitas vezes quando eu tenho a oportunidade de falar com jovens ou com certos adolescentes, né,
que estão afastados da igreja ou que cresceram, se decepcionaram, eu sempre trago a questão que Jesus, quando teve 12 anos, ele obedeceu os pais, foi pro templo e conversou com os mestres. Mesmo ele, como filho de Deus, sabendo de todos os erros, todas as questões que ele sabia que estava errado, ele fez questão de ir ao templo, de ir até a casa do pai. E aí eu sempre digo à pessoa, você ama a Jesus? Você não diz que tem Jesus, que você acredita, que você crê nele? Então vocês sabem que é importante ir para a igreja, porque se ele foi, a gente não deveria ir também? Então eu sempre aproveito o momento e sempre digo isso, que o maior exemplo que a gente tem que seguir é Jesus. Amém. Amém. Deus. O salmista escrevendo disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que neste momento você possa se entregar ao Senhor todos os dias da sua vida, habitar na casa dele. E cante conosco esta oração, orando e dizendo assim: Senhor, quero entender teus caminhos e reconhecer tua voz. Quando falares comigo, Senhor, não permitas que eu seja vencido pelas tentações que assolam no mundo onde eu vivo. Quero beber da sua fonte e me alimentar da palavra. Sobre tuas asas esconde todos que amam tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, A Ele o melhor dos dias meus. eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Quero entender teus mistérios que estão guardados em ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa minha família, abençoa minha família, porque minha casa e eu, porque minha casa e eu viveremos para te servir. Declare e diga: quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre tuas asas esconde todos que amam tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu. Declare e diga: eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Então diga: toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou, foi por mim, por você. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, na casa de Deus, na casa de Deus. Te entrego o melhor do meu louvor. Vamos estar na casa de Deus, na casa de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos aqui também a participação da jovem Thaís Rodrigues, lá de Casa Amarela, área 31. Vamos conferir a pergunta? A paz do
do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos que fazem o Espaço Jovem. Meu nome é Thaís Rodrigues, sou da congregação em Casa Amarela, área 31, e sobre o estudo de hoje gostaria de tirar uma dúvida. Existe comunhão de um só? Ser igreja nesse sentido não seria uma contradição bíblica, já que faz parte de ser igreja a comunhão com os irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe a jovem Thaís e a todos os jovens lá da área 31. E aí, pastor, tem como haver comunhão de um só? De forma alguma, né? Vamos evocar aqui novamente a metáfora do corpo, né? Paulo usou de maneira magistral, aliás, essa metáfora não é por um acaso que ele usa, né? No encontro, no caminho de Damasco, que ele teve um encontro com Jesus, e o texto nos diz, né, que ele se encontra com Jesus e ele pergunta: por que me persegues? Né? Paulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem me persegues. E Paulo entendeu perfeitamente, mas perfeitamente porque não era Jesus de fato que ele estava perseguindo, porque Jesus ali estava glorificado. O que é que ele entendeu? Ele entendeu a ideia do coletivo, né? A teologia coletiva. Jesus estava dizendo: ó, você, quando persegue a um destes pequeninos, você está me perseguindo. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que essa ideia da unidade, da koinonia, era muito forte. Salmo 133 convoca as 12 tribos de Israel a viverem com comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja, a ideia de coletividade, de comunidade, de estar junto. E aí é interessante que o Salmo 133 vai dizer assim: e quando há essa comunhão, ele compara as duas coisas mais importantes da vida de Israel, que era o vale de Hermon, que era o sustento, né? Que era quando se derretia a geleira lá do Monte Hermon, que era a água para Israel, que era a sobrevivência, e a questão do óleo, que está se referindo ao sacerdócio, a questão religiosa, ou seja, a vida física e a vida espiritual. Ele disse: e quando há essa harmonia, ele disse, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Então a ideia de coletividade, de comunhão, de comunidade dos santos, isso sempre permeou a Bíblia e não poderia ser diferente do Novo Testamento. Nós vemos, por exemplo, na metáfora que Paulo utiliza do corpo de Cristo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai primeiro mostrar, versículo 12, de que, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ele vai mostrar que o corpo ele possui uma unidade, mas ao mesmo tempo que tem unidade, ele tem diversidade. Tem uma unidade, é um só corpo, mas possui vários membros. E Cristo, deste corpo, é a cabeça. Aí ele diz assim: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Paulo está dizendo: olha, quando você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo lhe batizou no corpo de Cristo. Ou seja, somos corpo de Cristo quando tomamos a nossa decisão para Jesus. Quando nos batizamos, nos tornamos membros da igreja local. Tem um sentido físico e um sentido espiritual. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6 que o sentido espiritual é a nossa identificação com Cristo no batismo. Quando nós nos batizamos, quando mergulhamos, estamos nos identificando com a morte de Cristo. E quando nos levantamos, estamos nos identificando com a ressurreição de Cristo para viver agora uma nova vida, que eles chamam lá naquele texto de novidade de vida. E diz, ó, agora que você está vivendo novidade de vida, não se entregue ao pecado. Então, Paulo deixa aqui, ó, você foi batizado no corpo. Você é apenas um membro desse corpo. Então, a ideia de viver em comunidade, ela já é inquestionável, né? Ou seja, o propósito de Deus para aquele que o Espírito Santo insere no corpo é viver em comunidade. Então, não se pode ter comunhão sozinho. Tem que viver em comunidade. E ele diz aqui, versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, uma pessoa não pode dizer, eu sou igreja. Não, eu sou membro da igreja. Sou membro do corpo ou membro da igreja. Nós nos tornamos membros da igreja local, falamos no início, na igreja local, a igreja física, quando nos batizamos.
e tem um sentido espiritual, que é a identificação da morte e ressurreição de Jesus, para viver uma nova vida em Cristo, e o sentido físico de que é a declaração pública da nossa profissão de fé, e de que agora nos comprometemos com a igreja local a desenvolver o seu testemunho do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, físico e financeiro, promovendo o reino de Deus e cumprindo aquela grande comissão lá com a tríplice missão da igreja. É o compromisso que nós assumimos quando nos batizamos nas águas. Então, o apóstolo Paulo deixa claro aqui, versículo 18, mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ou seja, é o exercício soberano de Deus, a soberania de Deus, de colocar cada um no corpo, dando função a cada um. Não existe nenhum membro no corpo, ministro, que não tenha um dom. Todos possuem um dom. Pedro vai dizer, em 4:10 de Pedro, vai dizer assim, ó, cada um administre o dom como recebeu. Cada um administre uns aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro está dizendo, olha, você tem no mínimo um dom, Deus quer que você dê o melhor de si, mas não é o melhor em relação ao outro, porque você nunca vai conseguir ser igual ao outro, porque o outro vai ter uma habilidade que você não tem. Se você vai querer ser igual ao outro, você vai se frustrar. E vai querer enterrar o talento e dizer, não vou fazer não, porque eu não consigo ser fulano. Só que Deus não me chamou para ser fulano, Deus me chamou para ser eu. Amém por dentro isso. daquilo que Deus me deu. Dentro daquilo que Deus me deu. Então, a unidade do corpo, diversidade de dons, cada membro recebe de Deus um dom para que possa utilizar para a glória de Deus. Porque esses dons, eles são dados como ferramentas para o exercício do ministério da igreja. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 6, salvo engano, 5, vai falar sobre o ministério da reconciliação, que Deus nos deu o ministério da reconciliação, mas para o exercício desse ministério, Deus municia a sua igreja de ferramentas. E quais são essas ferramentas? São os dons que nós recebemos como somos inseridos no corpo. Esse dom eu não peço, eu não oro para ele, Deus é que coloca, Deus é que escolhe para mim, ó, você vai funcionar no corpo dessa forma. Não se compra, né, pastor? Não se compra. Agora tem outros dons na relação de 1 Coríntios 12, que Paulo diz assim, ó, buscai com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar. Esse você pode orar e pedir a Deus, Deus, eu quero aquele ali, ó. Não da palavra da ciência, me dá. Aí, aquele ali é mais caro, vai orar mais. Vai orar mais. Isso aí você pode adquirir através da oração, da vida devocional, mas o dom, ou seja, a sua posição no corpo é estabelecida pela vontade soberana de Deus. Então não se pode ter comunhão sozinho. Porque a própria dinâmica do corpo, no texto do capítulo 2, você pode depois ler em casa com mais cuidado, com mais tranquilidade, você vai ver que Deus é que coloca no corpo, Deus é que administra o corpo e Deus é que coordena o corpo. E o texto vai dizer que Deus é que dá honra a cada membro. Quer dizer, o cuidado de Deus é tão grande com a igreja, com a comunidade, que não se pode conceber a ideia de eu ter tudo isso sozinho, né? Alguém chegou a dizer uma vez assim, olha, fulano de tal disse que tem os 9 dons. Eu disse, não, os 9 dons foram dados à igreja, né? A igreja tem os 9 dons, mas ninguém tem 9 dons. Tem os dons que Deus deu a cada um para exercer a atividade principal da igreja, que é a grande comissão. E aí, quando formos arrebatados, lá não vai precisar de dom espiritual, de profecia, de nada. Paulo diz o que em parte sabemos, em parte profetizamos. É quando se revelar aquilo que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. No céu não vai precisar de nada disso, de dom da palavra da ciência, palavra de sabedoria, nada disso. Porque tudo isso vai passar. E essas ferramentas só são dadas à igreja, porque ela é o corpo de Cristo. Glória a Deus. Amém. Olha, a gente está com o tempo apertadinho, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas tem mais conversa, daqui a pouquinho a gente volta, então você não sai daí. Seguirei, eu levarei a minha cruz, se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer, não vou temer, vou caminhar, Deus vai me ajudar. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei que é algo
sem ti. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Glória a Deus, o Espaço Jovem está de volta. Encontre a nossa transmissão também nos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. Assim que terminar o programa aqui, você pode encontrar ele lá na íntegra no canal IEADPE Oficial. Então não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. É isso aí. No programa de hoje, a gente está falando sobre um tema bem interessante, desigrejados. E nós temos a participação, toda especial, do pastor Nadi Jackson Saraiva, que é superintendente das escolas dominicais em Pernambuco. Muito bem. E voltando ao nosso assunto, pastor, já foi falado alguma coisa aí nos blocos anteriores, né? Mas aí vem aquela pergunta, existe igreja perfeita? Se referindo à igreja local, existe igreja perfeita? Não, igreja perfeita não, porque a igreja local é constituída de pessoas que são, por natureza, imperfeitas e mesmo cristãs regeneradas estão em processo de crescimento. Esse processo de crescimento pode ser um pouco mais acelerado para aqueles que se entregam mais ao Senhor e buscam mais a sua presença, ou pode não ter aceleração nenhuma, ou estar parado. Por exemplo prático disso é Hebreus, escritor aos Hebreus, capítulo 5, vai escrever lá para aquela igreja e vai dizer assim, pelo tempo que vocês têm de fé, vocês já eram para ser mestres, mas tem de necessidade que alguém vos ensine de novo. Ou seja, o problema não era falta de ensinador, não era pessoas que tivessem para ensinar, tinha. Mas qual era o problema daquela igreja? Aí Paulo vai dizer, o escritor aos Hebreus vai dizer, porque vos tendes tornados tardios em ouvir. Ou seja, quando alguém não quer aprender, não aprende. Então pode passar, os anos não geram experiência, os anos só envelhecem. A experiência vai ser dada à medida em que você tem disposição de aprender com os percalços da vida. Então você vai adquirir experiência. Então a comunidade local não é uma igreja perfeita, isso a gente já vê desde o início da igreja no primeiro século, por exemplo, capítulo 6, porque surgiram os diáconos. Os diáconos surgem de uma situação de necessidade em que as mulheres gregas não estavam sendo assistidas. E porque não estavam sendo assistidas, gerou toda uma murmuração. Ou seja, o primeiro problema da igreja do primeiro século, para resolver isso, separa os diáconos. O apóstolo Paulo teve um problema com João Marcos. João Marcos foi lá, chamada de Deus, foi com Paulo. Quando chegou em determinado momento da viagem, João Marcos disse, isso não é isso que eu quero para mim não, eu vou voltar. E voltou para casa da mãe. Voltou para casa da mãe e depois, quando Barnabé, no capítulo 15, o capítulo 16 de Atos, Barnabé quis que Paulo levasse João Marcos. Paulo diz, eu não vou levar João Marcos não, ele me abandonou. Se você quiser, você leve. Isso, cara, acréscimo meu, né? Se você quiser levar, leve. Leve que eu não vou levar não. Então houve ali uma contenda entre Paulo e Barnabé. Barnabé disse, tá bem, tudo bem, eu levo ele, tu leva Silas. E Paulo foi. Nós temos também, em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 7, um problema na igreja de Corinto. E qual era o problema da igreja de Corinto? A igreja de Corinto havia um grupinho que não aceitava Paulo como pastor. E pediu até carta de recomendação a Paulo para dizer... Paulo disse, vocês têm a ousadia, isso acréscimo meu, vocês têm a ousadia de me pedir carta? Vocês são a minha carta, Paulo vai dizer. Nós temos, 1 Coríntios 5, o problema do camarada que dormia com a mulher do pai. Paulo diz, vocês não têm vergonha não, que o rapaz está fazendo isso, vocês não estão tomando uma atitude. Então, a igreja de Corinto é o maior exemplo, bem flagrante, de uma igreja imperfeita que nem por isso, Paulo no início da carta não deixa de escrever. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus. A igreja de Deus desse jeito é sim.
É sim, porque Deus comprou, Jesus comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santos, chamados para serem santos. Ou seja, aos santos por quê? Porque eles são santos, porque pela fé que tem em Cristo foram imputados a ele a santidade. Eles foram declarados santos. E porque chamados para ser santos, está falando da santificação progressiva. Ou seja, vocês agora são santos porque foram separados para mim e para o meu reino. Agora vocês devem ter um desenvolvimento progressivo da fé de vocês à medida que busca a santificação. Então, não existe igreja perfeita. Se você, meu amigo que está nos assistindo neste momento, diz assim, eu vou procurar uma igreja perfeita, você não vai encontrar aqui na terra uma igreja perfeita. O que você tem que fazer é fazer o que o escritor aos Hebreus disse aos Hebreus, olhando para Jesus, Amém. O autor e consumador da nossa fé. Amém. Aleluia. E, pastor, por que a gente já falou muito, né, sobre igreja, falou sobre os desigrejados, e durante todo o programa, a gente já está caminhando para o final, a gente veio batendo nessa tecla, mas para ficar bem claro, né? Por que é que nós não podemos ser desigrejados? Quais são os malefícios? Em primeiro lugar, porque ser desigrejado é uma doutrina antibíblica. Porque tudo que foi projetado para a igreja foi projetado para ser realizado em comunidade. Por exemplo, você que tem como administrar a Santa Ceia? Quem vai administrar? Olha, se o desigrejado não reconhece a autoridade eclesiástica, é um problema de administração eclesiástica, não reconhece a autoridade eclesiástica, não reconhece nenhum líder na igreja, não reconhece a necessidade de estar na igreja, acha que a igreja local é a igreja que está fadada ao fracasso e que o verdadeiro cristianismo é um cristianismo fora da igreja. Como é que a Santa Ceia vai lhe ser administrada? Como é que o batismo, que é uma ordenança do Senhor, lhe vai ser administrada? Como é que este cristão ele vai poder utilizar as ferramentas que são dadas a ele para o exercício da sua atividade, se ele não vive em comunidade? Ou seja, ser desigrejado é estar completamente alheio ao propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja, e os malefícios eles são inúmeros, né? Você não tem comunhão com a igreja, até porque, se a gente percebe no Novo Testamento, a ideia de comunhão é tão grande, é tão forte, tão clara, que a gente vê, olha, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, conselhai-vos uns aos outros, fortificai-vos uns aos outros, e sempre uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. O que é isso? É comunhão, é comunidade. Amém. Então, o propósito de Deus sempre foi para que esta comunhão ela possa ser gozada no seu sentido pleno, dentro do propósito que Deus estabeleceu, só pode ser gozada dentro da comunidade. Amém. Então, o próprio Jesus, né, pastor? Ele sempre bate na tecla, né, de chamando a ter comunhão com o Pai, mas também com o próximo. Ame o Senhor, mas ame o seu próximo também. Então, sempre há essa cobrança, né? Tanto vertical como horizontal, esse relacionamento. E o senhor falou aí, eu lembrei agora de um texto lá de 1 João, que João vai dizer, olha, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, como é que você pode amar a Deus que não viu e seu irmão que você viu? Como é que você pode fazer isso? Ele diz aqui, você é um mentiroso. Você é um mentiroso, que a comunhão ela tem que ser nutrida a partir do elemento do outro. Quando nós dizemos assim, nós servimos a Deus, o que é servir a Deus? Servir a Deus não é eu ir para o céu e servir aos anjos. Servir a Deus não é eu ir para uma dimensão espiritual e ficar servindo a Ele numa dimensão espiritual. Não, servir a Deus é servir ao outro. Ao outro que deve ser o objeto do meu serviço. Isso está dentro daquela tríplice missão da igreja, que é o serviço. Sim. E o próprio Jesus disse, olha, se alguém quiser ser maior no reino de Deus, seja servo de todos. O serviço está incrustado dentro da grande comissão e não tem como você ser um cristão legítimo sem estar em comunidade e sem nessa comunidade gozar dessa tríplice missão e da comunhão que advém dessa tríplice missão. É interessante que 2 Coríntios 13, né, que é a bênção apostólica, né, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do seu Santo Espírito. A comunhão está presente na bênção apostólica. A comunhão está presente na história da igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão
e no partir do pão. E o partir do pão só é possível por causa da comunhão. O partir do pão está falando o quê? Da Santa Ceia. Só é possível participar da Santa Ceia porque a comunidade estava reunida em comunhão. Porque o que é que fazemos quando celebramos a Santa Ceia? Celebrar comunhão. Jesus ainda pede para esperar uns pelos outros. Isso. Comunhão, até no arrebatamento. Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 4, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Os que morreram em Cristo, sim, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente. Todo mundo, ninguém vai na frente que o outro não. Juntamente a encontrar com o Senhor nos ares. A comunhão até no arrebatamento. Amém. Glória a Deus. A gente observa durante o século XVIII e XIX que a igreja ela teve um papel muito importante, ético, político, além do religioso e espiritual. Hoje em dia, o senhor ainda enxerga a igreja como um agente atuante no meio social, influenciando a sociedade? Sim, perfeitamente, né? Quando nós olhamos lá para o século XVIII, século XIX, nós temos aí as contribuições que o cristianismo sócio-histórico, pontuando, né? O cristianismo sócio-histórico deu à sociedade como um todo. Mas a Igreja de Cristo, o Senhor Jesus, na grande declaração de fé de Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz assim, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava dizendo? Que em todas as épocas, todos os instantes, todos os momentos históricos, a igreja do Senhor, ela sobreviveria a todo e qualquer ataque e a todo e qualquer problema. Ou seja, a igreja é indestrutível. A igreja ela vai cumprir seu papel de forma tão cabal que na revelação de Apocalipse, no capítulo 7, João diz que lá vai ter representante de todos os povos, línguas e nação. O que é que João está dizendo? João está dizendo assim, eu estou atestando, por meio dessa revelação, que a igreja cumpriu o seu propósito que Deus estabeleceu. Então, é claro que existem igrejas que atuam em determinada área, outras atuam em outra, mas no final... Aí a gente fala agora a igreja como um corpo de Cristo, no final todas contribuem para o reino de Deus, desde que seja uma igreja séria, né? Legitimamente bíblica, uma igreja séria e que tenha como base fundamental da fé a Escritura. Hoje a gente vê a igreja influenciando até no lado das drogas, né? Muitas pessoas, quando aceitam a Jesus, elas deixam de usar e praticar o que já praticavam de errado. Né? Pessoas deixam de roubar e viram pregador da palavra. Pessoas deixam de se prostituir e viram ganhador de almas. Então a gente vê até a igreja tendo um papel social muito forte no meio da sociedade. E a custo zero. Sim. A custo zero, porque o poder, o impacto que o evangelho traz na vida de um... Qual é o preço? Aí se pergunta assim, primeiro, qual é o preço para a família em ver um drogado se libertar, ir para a igreja e agora que não tinha nome e ter um nome? Qual é o preço para essa família? Não tem como avaliar. Qual é o preço desse indivíduo regenerado para o Estado? Tem como avaliar, porque um preso custa X para o Estado. Se ele saiu do mundo das drogas, saiu do mundo da marginalidade, deixou de roubar, deixou de praticar delinquência, então esse indivíduo vai custar menos ao Estado do que aquele que está preso. Então o papel aí, entra o papel social da igreja por meio do Evangelho. O Evangelho ele tem um impacto na vida de uma pessoa que gera essa transformação, trazendo uma contribuição social para a nossa sociedade. Pastor, o que eu fico triste um pouco é o que... Claro que Jesus falou que o certo ia se tornar o errado e o errado ia se tornar o certo. Mas o que o Israel apontou, que o senhor estava reforçando, é a mais pura verdade. Porque, assim, tem um filme na Netflix que a gente jovem, a gente acaba assistindo muito, né? E também nas redes sociais, que às vezes as pessoas, quando pegam certas ideias e passam isso pra gente, pro público, acaba, às vezes, mostrando uma igreja que é manipuladora. E, às vezes, as pessoas acabam achando a igreja com uma imagem ruim. Às vezes passa para os jovens como se fosse a igreja é algo manipuladora, é uma igreja que é fanático, que não tem, que Jesus não acredita no que a gente sente, no que a gente pensa, mas não é verdade. E às vezes eu me preocupo com isso, com o que hoje em dia está se passando, às vezes, pela televisão, pelas redes sociais, para a gente, que às vezes a igreja é algo ruim, e não é. Olha, as redes sociais hoje são um amplificador. Eu vejo como um grande amplificador de ideias.
Você pode usar a rede para grandes bênçãos de Deus, propagar o Evangelho e tudo mais, mas você pode também usar as redes para desconstruir, né? E, na verdade, esta ideia da desconstrução da imagem da igreja, isso existiu desde a época de Paulo, né? Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Mas Paulo também diz que nos últimos dias apareceriam traidores, homens amantes de si mesmo, homens avarentos, homens que escarneceriam. Então, é até assim, natural compreender de que na nossa sociedade haja esse tipo de comportamento, porque isso já está previsto pela Escritura. Mas nós sabemos que, como cristãos, o próprio Jesus, na oração sacerdotal, João 17, ele disse o seguinte, ele disse: Pai, eu coloquei a tua palavra no coração dele e o mundo os odiou. Então, o cristão, ele naturalmente vai ser odiado pelo mundo. E não só odiado pelo mundo, mas vai ser odiado pelo mundo, vai ser escarnecido pelo mundo, a sua fé vai ser escarnecida, e isso é algo natural. Isso por quê? Isso é a maior prova de que não somos deste mundo. Nós somos de outro mundo. A nossa cidade, Paulo diz, está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sofrimento, eu sempre digo que é a maior atesto de que aqui não é nossa casa. Porque Apocalipse diz que na nossa casa não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento, né? Porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Pastor, nós vamos ouvir mais uma vez os jovens estar louvando ao Senhor. Daqui a pouco a gente vai estar caminhando para o final. Você que está aí, fique até o fim do programa. Deus ainda tem mais para passar para você e para a sua família. Quando a gente aceita Jesus, a gente é transformado em uma nova criatura, não é? Então, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Todos juntos declare, onde você está, cante conosco, diga: recebi. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. E diga: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso, do grande amor de Cristo.
Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. A gente, olha, já está chegando no finalzinho do programa, mas a gente não podia encerrar sem fazer mais essa pergunta, pastor, né? Para o senhor falar conselhos para esses que estão nos assistindo em casa, que acham que não precisam, né, dessa comunhão com a igreja. O nosso conselho é, primeiro, se você se considera um legítimo cristão ou seguidor de Jesus, faça o que Jesus fez. Nós citamos aqui que Jesus frequentou a sinagoga, que Jesus frequentou o templo, Jesus se submeteu ao batismo, mesmo não precisando ser batizados, mas serviu de exemplo para nós. Jesus orava, mas sempre fazia em comunidade, em comunhão. Certa vez Jesus foi orar e chamou os discípulos e disse: olha, vocês não querem pelo menos uma hora velar comigo? Veja a necessidade de estar junto, de estar em comunidade. Então, se você é legitimamente cristão, faça o que Jesus fez. Segundo, procure frequentar uma igreja séria, uma igreja bíblica. Não necessariamente a mais perto da sua casa, que a mais perto da sua casa pode ser que não seja bíblica nem séria, né? Então, a igreja é uma igreja bíblica, uma igreja séria. Se de repente o motivo que ele fez desanimar e para você viver essa vida hoje que você está vivendo foi algum motivo, alguma desavença, alguma tristeza que você teve na igreja por conta de alguém, eu quero lhe dizer o seguinte: libere seu coração. Libere perdão no seu coração, traga saúde novamente à sua alma. Jesus deixou claro que nós deveríamos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso é saúde espiritual, isso é remédio para a alma. E você que está nos acompanhando pode dizer assim: mas será que eu sou um desigrejado? Porque nesse momento de isolamento social eu não estou podendo ir à igreja. Não, não é você. Você está no isolamento social, está dentro de grupo de risco, não pode, mas está sendo alimentado pela Rede Brasil. Agora, lembrando que a Rede Brasil de Comunicação é o instrumento através da qual a igreja se faz presente no seu lar. Amém. A Rede Brasil leva a Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco em toda a parte do mundo. Qualquer pessoa, onde quer que esteja, desde que tenha um sinalzinho de internet, vai lá, digita lá o endereço eletrônico e vai e acessa a essa programação que tem sido uma bênção para a vida, não só da igreja aqui em Pernambuco, mas para todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Nós vivemos em um tempo, né, onde as pessoas querem viver os benefícios de um culto, só que à distância. Temos muitos cultos online a qualquer hora, todos os dias da semana. Mas será que a transmissão de um culto substitui a presença nele? É aquela história do menu que você estava falando, né, pastor? Aquele menu que você escolhe o que você quer assistir, em que momento você quer assistir. Mas nesse momento de pandemia, mais que nunca, a gente sentiu na pele a falta que faz cultuar com nossos irmãos. E esses cultos online, eles ajudaram, né? Nos ajudaram a passar por esse momento turbulento. Mas esses cultos devem ser um acréscimo, ou para quem, como o pastor falou, participa de algum grupo de risco, não está podendo ir para a igreja, né? Mas se você pode, a gente precisa estar integrado com a igreja. Nós precisamos nos reunir com nossos irmãos. É isso aí, a igreja não é obra humana nem propriedade de ninguém. A igreja pertence ao próprio Jesus. Amém. Por esta razão, ele mantém um compromisso revelado aos seus apóstolos em Mateus capítulo 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
É isso aí, Jesus é o fundador e o sustentador da sua igreja. E é por isso que ela é mantida e confirmada através do poder de Deus. Em Marcos 16:20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Talvez você que esteja nos assistindo agora, por algum motivo possa estar desigrejado. Talvez uma palavra ou uma atitude de alguém tenha te desencorajado um pouco. Mas lembre que a igreja é feita de pessoas e pessoas são imperfeitas. Coloque, em prática tudo o que nós aprendemos com Deus. A paciência, o perdão, o amor. Mateus 22:39, Jesus diz: ame o seu próximo como a si mesmo. É isso aí. Glória a Deus. As obras de Cristo são perfeitas. Entre elas, a sua igreja. E na sua sabedoria, Ele a constituiu de homens imperfeitos para revelar o seu poder e para que entendamos que toda a glória é somente dele, porque Amém. somos falhos. Amém. Então, procura aí, uma igreja que seja fiel à palavra de Deus, que pregue sobre cruz, sobre arrependimento dos pecados, sobre a salvação pela graça, sobre a necessidade do arrependimento e de uma vida de santidade. E congregue, participe, se envolva. Não somos membros isolados, estamos ligados a um corpo onde Cristo é a cabeça. Amém. Assim como um membro não pode viver fora do corpo, nós precisamos uns dos outros. Precisamos ser encorajados, consolados, exortados e disciplinados uns pelos outros, Que possamos declarar como o salmista declarou, no Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, Amém. Vamos à casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor Nath Jackson, nós estamos agradecidos a Deus, Amém. Ao nosso pastor presidente, por ter nos dado esse privilégio. Amém. Estamos saindo daqui hoje abençoados através da sua vida. Tivemos uma aula excelente, eu creio que todos os jovens concordam aqui. Amém. E nós vamos orar para que tenhamos aí uma parte 2, parte 3, parte 4. Que o Senhor continue abençoando, pastor, receba o nosso agradecimento, fique à vontade para estar também deixando suas palavras. Amém. Eu queria agradecer ao nosso Deus, a oportunidade de poder estar aqui, ao nosso pastor presidente, esse feliz convite. O privilégio não é dos irmãos, o privilégio é meu, poder estar aqui com os irmãos e agradecer a todos que puderam contribuir aqui, somar aqui para tratarmos de um assunto tão importante e tão relevante que não pode ser minimizado, mas o prejuízo espiritual é tão grande como qualquer outro problema espiritual. Amém. E queremos agradecer também, pastor, aos jovens que estiveram participando hoje, E quem sabe em outra oportunidade vão estar aqui de novo também ajudando o Espaço Jovem. O que seria o Espaço Jovem sem a presença dos jovens, Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E, pastor, gostaríamos de lhe pedir que estivesse orando por nós e também pelos nossos amigos, irmãos que estão participando e precisando de uma oração nesse momento. Amém. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade maravilhosa em que aqui estivemos aprendendo a Tua palavra, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor deste irmão, desta irmã, deste senhor, desta senhora que está sendo alcançado, Senhor, por este programa e que em algum momento da sua vida, Senhor, desanimou e não quer retornar mais à comunhão da Tua igreja, ó Deus. Neste momento, vem, Senhor, ajudar, Senhor, vem nos fortalecer com a Tua palavra, vem nos ajudar, Senhor, se em algum momento, Senhor, este coração foi ferido, ajuda, Senhor, a liberar perdão, a curar a sua alma, Senhor. Abençoe, Senhor, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, a superintendência aqui da Rede Brasil, o evangelista Sonivaldo, a todos, Senhor, que estiveram, Senhor, nos acompanhando neste momento. Que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas e abençoando. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. 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 E o Espaço Jovem está chegando ao fim, mas olha, semana que vem nós estaremos juntos, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. Mas nunca é tarde.
tarde não, sai da escuridão ao novo dia.